Até logo, velho amigo. No final, o mundo não precisava realmente de um super-homem. Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E aqui no canal a gente já fez um vídeo, especial falando dos épicos episódios finais lá daquele desenho, do Superman dos anos 90, o Superman série animada. E nesse vídeo em específico, eu citei um outro grande episódio que esse desenho teve, que foram os episódios finais da segunda temporada do Superman série animada, onde temos o esperado confronto entre o Superman e o Darkseid desse universo, além de outros momentos impecáveis. E de fato, muita gente considera, esses episódios finais da segunda temporada como aí os melhores aí do Superman série animada, e incluindo também outras séries aí animadas da DC. Então hoje nós vamos falar desses episódios épicos, analisar eles, comentar e como sempre ver, se não tem muita nostalgia envolvida, se realmente era tão bom assim quanto eu lembrava. Tudo isso então depois da abertura. E galera, só antes da gente começar então o assunto principal desse vídeo, hoje tem que ser o super like e também o super comentário, porque nesses episódios merecem, esses episódios que nós vamos analisar aqui. Comenta aqui embaixo se você também gosta muito desses episódios e também se você lembra quando assistiu ele pela primeira vez. Então, dito isso, esses dois episódios finais da segunda temporada do Superman série animada se chamam Apocalipse Agora. E ele retrata a primeira tentativa aqui no universo desse desenho do Darkseid, então, de invadir a Terra de fato. Nesse épico final de temporada, o novo deus Orion vem à Terra para alertar o Superman sobre a invasão iminente do Darkseid. E agora, o Superman e o povo da Terra vão precisar lutar contra o poder de Apocalipse. E lembrando, que ao longo dessas duas temporadas aí desse desenho, os criadores eles foram, fazendo menções e construindo essa iminente invasão do Darkseid. Eles foram apresentando conceitos de novos deuses, e também mostrando mais sobre o vilão. Então essa invasão realmente não vem do nada. E é aqui que nós chegamos, esse eventual confronto, do Superman com o Darkseid, dele tentando impedir essa grande invasão do ditador de Apocalipse. Bora começar então a análise desse episódio. Começamos numa noite típica de Metrópolis. A polícia escolta um caminhão blindado até um prédio fortemente vigiado. A carga do caminhão é revelada como um dinheiro lavado. A capitã Maggie Sauer e o detetive Dan Turpin estão ali. Só então, criminosos dirigindo um tanque voador de alta tecnologia invadem o prédio. Todas as tentativas de parar o tanque são inúteis. Esse tanque usa esse tentáculo e força sua energia no carro da Maggie, fazendo explodir e ferindo-a gravemente. O tanque então pega o caminhão com o dinheiro e sai do prédio. E esse começo já é importante porque mostra aí que esse final de temporada ele vai ter riscos sérios. E só o gostinho aqui desse começo é mostrando, a capitã ali da polícia se machucando severamente. Mas nessa fuga dos bandidos, o Superman aparece e ataca o tanque. A princípio parece que ele conseguirá derrotar facilmente eles. Contudo, os bandidos disparam uma bomba que cria um flash forte o suficiente para desorientar o Superman. Em seguida, eles enviam um dispositivo que produz uma espécie de grito tão alto que todos os vidros da cidade se quebram, e todos que o ouvem ficam com dor. O Superman também é afetado pelo dispositivo, e embora consiga destruí-lo, os criminosos fogem. Detalhe que é mostrado aqui que o Superman chegou a sangrar. E aqui é bom enfatizar isso, porque não é sempre que se mostra ali o Superman tão ferido e até sangrando nesse desenho, é algo bem raro de se acontecer. E esse começo, a princípio, você fica na dúvida, de como é que esse simples assalto aqui com essa tecnologia vai escalar até o ponto do Darkseid vir para essa história. No hospital, mais tarde, o Turpin visita sua colega. Ela ainda está bem mal, mas o importante da conversa é mostrar a determinação e o pavio curto do Turpin. Ele fica prometendo que vai ir atrás desses bandidos, e a Meg fica avisando que ele precisa tomar cuidado e controlar o seu temperamento. Ela termina dizendo que o que ele vai ser agora é o grande comandante da polícia, e ele precisa ser um modelo a ser seguido. Ah, se ele tivesse escutado e ter feito isso. E esse desenvolvimento que a gente vai ver aqui do Turpin vai ser essencial, para esses dois episódios finais. Ao longo aí do desenho, ele era aquele personagem secundário que até tinha umas falas ali, mas não era um grande destaque assim. Em seguida, descobrimos que aquele assalto foi feito pela Intergang. Na casa do líder deles, o Bruno Mannheim, conta o dinheiro. E ele tá todo felizão, mas uma pulseira que ele usa começa a apitar. Ele manda seus homens embora, e ele recebe uma mensagem holográfica do poderoso Darkseid. Ele expressa que está descontente com o uso mesquinho da tecnologia de Apocalipse pelo Mannheim.
E para provar o seu ponto, ele destrói todo o dinheiro ali do vilão. Estamos nos entendendo. E ele deixa o Mannheim ileso e diz que em breve o tornará rei se ele o servir bem. E esse aqui era um dos pontos que o desenho ele já vinha mostrando, né, em relação a Apocalipse e Darkseid. Já tinha mostrado então que a Intergang, né, tinha essas armas lá de Apocalipse dos Novos Deuses e que eles tinham um contato lá com Kalibak, que é o filho do Darkseid. E obviamente aqui nesse episódio a gente vê que o Tirano ele não tá muito feliz com essa parceria aí com a Intergang e o que eles vêm fazendo com a tecnologia que eles vêm recebendo. Em uma coletiva de imprensa, o Dan Turpin insiste que eles não podem esperar que o Superman o salve todas as vezes e que a polícia cuidará desse caso do tanque sozinha. O Clark observa que o tanque parece alienígena, mas a Lois não presta muita atenção nisso. Só então, o tubo de explosão se abre perto do tanque e um homem estranho pilotando um dispositivo sai por ele. E é o Orion. E algo curioso acontece, que ele se aproxima do Clark e ele exclama, Superman! E embora pareça que a identidade secreta do Clark foi revelada, o estranho depois ainda fala, eu devo avisar o Superman, e desmaia. E pô, esse jogo aqui de palavras foi muito bem pensado, né? Porque realmente parece na hora ali que o Orion já sabia que era o Superman e estava revelando a identidade secreta do Clark para todo mundo. Mas não, foi só uma grande coincidência. E assim, né, aqui a gente tem a aparição do Orion e dá pra ver que agora realmente a trama vai ficar mais séria. Mais tarde, nos laboratórios Star, o Orion se apresenta e insiste com raiva que ele precisa ver o Superman. O novo deus explica que o Darkseid está chegando, e então faz a sua caixa materna explicar as origens dos planetas de Apocalipse e Nova Gênese. E é bem maneiro, porque a razão de aspecto aqui do desenho muda para um formato widescreen, como nós estivéssemos vendo um filme. E toda a rivalidade entre os mundos é explicada, falando que um deles é quase o puro bem, que é a Nova Gênesis, e o outro é quase puro mal, Apocalipse. Os dois mundos estavam em uma guerra eterna, até que o Darkseid e o Pai Celestial trocaram seus filhos pequenos. Porém, nessa trégua, o Darkseid aproveitou a oportunidade para procurar a equação antivida e conquistar outros planetas. Agora o Tirano está atrás da Terra, e por isso, alguns humanos têm armas de Apocalipse. E como eu falei ali na narração, né? Esse quase mini documentário, filme sobre os dois planetas ali dos Novos Deuses, é apresentado de uma forma aí bem criativa. Que toda essa explicação sobre esses dois planetas é necessário para a gente entender e depois o que vai acontecer nesse episódio. E aí, por ser algo obrigatório que eles tinham que fazer, os criadores aí pensaram numa forma bem criativa aí de mostrar, né, que aquela navezinha vai lá e passa como se fosse um filme ali. E aí é algo legal, né, pro espectador, né? Não é só dois caras conversando e falando sobre essa guerra, né? Logo depois de ouvir essa explicação, o Superman e o Orion são informados de que há outro daqueles tanques atacando uma base aérea. As naves normais provam não ser páreo para os tanques, mas o Superman e o Orion chegam no local. O Super é capturado por um dos tanques e é ferido por enormes ondas de energia. Mas o Orion depois o auxilia. Superman vê que há pilotos dentro dos tanques e os salva. Enquanto isso, o Orion, de uma forma bem maneira, usa sua tecnologia avançada para destruir o resto dos tanques. Na casa do Mannheim, este fala com o Darkseid. O Bruno relata sobre um cara novo estar o atrapalhando, e o Darkseid reconhece o Orion, mas decide que essa luta não é importante. Ele então diz que está pronto para iniciar a segunda fase de seu plano, e leva o Mannheim para uma usina nuclear. E esse aqui, na verdade, era o grande plano do Darkseid. Usar esses tanques e a Intergang para causar uma distração do principal ponto ali do que o vilão queria fazer. Após o fim da batalha na Força Aérea, o Turpin aparece ali e reconhece os esforços do Superman, e que essa luta está muito acima do que ele poderia enfrentar. O Orion, entretanto, não parece feliz. Ele acha que o Darkseid fez tudo parecer muito fácil. O Orion desabafa, que sabe como ele pensa. Ele então sai para se reportar à Nova Gênese, mas deixa com o Superman um dispositivo para sinalizar se ele precisar de ajuda. E de volta à usina, o Mannheim e alguns parademônios ativam um dispositivo para destruir o sistema de resfriamento do reator. O Darkseid então parabeniza o Mannheim pelo seu sucesso, mas o deixa morrer na explosão, enquanto o apelida de o Rei dos Tolos. E também para completar a sua promessa anterior, que ele disse que ia fazer ele rei, né? O Rei dos Tolos. O Mannheim tenta escapar em uma lancha, mas a explosão o leva. E o Superman testemunha a explosão e percebe que os problemas ainda não acabaram.
Rapaz, aqui ó, muitas revelações. Primeiro, esse final da primeira parte aqui, né, desse final da segunda temporada, que é o Darkseid realmente mostrando que ele não tá pra brincadeira. Ele não fica só na ameaça, ele já mostra isso matando aí um vilão, né, que já tinha aparecido em outros episódios da série. Então isso já mostra realmente ele já é uma grande ameaça. E fora isso também, pra quem não tá ligado ali no universo DC, não conhecia nada sobre essa história do Quarto Mundo e o Orion, a relação dele com o Darkseid, essa revelação de um possível mocinho que apareceu ali na história ser filho do grande vilão, eu também acho muito legal. Vai contra mais ou menos o que você espera daquele arquétipo normal de herói, né? Que realmente é o que o Orion parecia, né? Mas tem todo esse passado atrás dele. Após a explosão, o céu da Terra fica todo vermelho. O professor Hamilton explica, através de uma simulação de computador, que o reator irá derreter através do planeta até atingir o núcleo da Terra. E isso criará uma explosão que cobrirá a Terra com mais buracos queimados. E isso, claro, essencialmente vai transformar a Terra numa segunda apocalipse. É aquela famosa terraformação do Darkseid, né? Mas aqui é de um jeito peculiar, porque o vilão aqui tá usando uma tecnologia nossa, né? Ele tá usando uma usina nuclear. Ele não vem com aquelas máquinas dele lá que começa a terraformar. Ou seja, aqui é o Darkseid usando a nossa tecnologia para transformar no planeta dele, né? Isso eu achei até criativo. E falando de Apocalipse, o Kalibak, o filho adotivo do Darkseid, o parabeniza pelo seu plano. Mas o tirano tem certeza de que o Superman ainda resistirá a ele. O Kalibak pede outra chance de matar o Superman, mas ele é recusado. Lembrando que ele já tinha então aparecido no desenho e perdido uma luta pro Superman. Em vez disso, o Darkseid convoca o Lobo da Steppe e o envia para a Terra. Inclusive, olha essa transição maneira aqui mostrando só os olhos do Darkseid. Pô, cinema demais aqui. De volta à Terra, o Superman tenta ligar pro Orion, mas a explosão antes da usina danificou o dispositivo. Então, não há esperança de conseguir mais ajuda. Ele sai para parar o reator, mas é interceptado pelo Lobo da Steppe, que o ataca com esse raio laser que sai da sua espada. E esse design tá muito maneiro do vilão, ainda mais com esse veículo que ele usa aqui. O Superman consegue destruir a espada facilmente do vilão. E para isso, o Lobo então envia os seus parademônios para atacar. O Clark consegue vencer esses parademônios, mesmo sendo muitos. Mas o herói é atingido por uma rede de energia do vilão, que o força a cair no chão. E isso deixa muito debilitado. Eu gosto muito do cenário dessa luta final aqui na Terra, porque a gente vê aqui essa metrópolis agora como se realmente tivesse um apocalipse acontecendo. Esse céu todo vermelho, os parademônios lá que, só pelo nome, né, parecem demônios voando no céu. É muito diferente do habitual que a gente está acostumado a ver lá de Metrópolis, que é aquele dia de verão maravilhoso, aquele céu azul lá. Então essa batalha aqui nesse final de temporada tem todo esse contorno épico aí por todo o ambiente aí da luta. O Jimmy e a Lois chegam onde o Super está, e a Lois tenta ajudar o herói. Os parademônios chegam até ele. De novo, temos aqui cenas que realmente parecem saídas de um apocalipse, com a população escapando dessas criaturas. Eles começam a se acumular em cima do herói e a mordê-lo. Mesmo assim, o Superman consegue combatê-los. Só então um míssil atinge o veículo do Lobo da Steppe. O Turpin chega de carona no helicóptero e ajuda o Super nessa luta. O veículo do caçador é destruído e ele é forçado a mergulhar no oceano. Mais membros da polícia da cidade chegam e lutam contra o resto dos parademônios, protegendo as pessoas. O Superman agradece ao inspetor e segue então para a usina. E aqui a gente vê também o lado humano, né? O esforço humano tentando salvar Metrópolis. Ao chegar nos restos da usina, que virou somente essa cratera, o Superman faz buracos no fundo do oceano e começa a preencher essa caverna subterrânea. E quando toda essa água chega ao reator, ele a esfria e a ameaça é derrotada. E aqui é muito maneiro porque vemos o Super usando as suas habilidades sem ser de ficar dando só porrada. Só que depois, cansado de tanto esforço, o Darkseid se aproxima do Superman e oferece a ele a chance de se juntar às suas forças. Mas mesmo você deve perceber que é inútil. E dele ser um aliado importante. Isso porque o Darkseid considera o Superman um oponente formidável. O Clark, claro, ele se recusa, e o Darkseid o atinge com suas sanções ômegas. De certa forma, aqui eles já estão dando pistas para algo que vai acontecer lá no episódio final que a gente fez a análise, né? Que é quando o Darkseid finalmente consegue fazer uma lavagem cerebral e fazer, né, o Superman ser o aliado para ele. Então aqui ele já expõe o que ele queria antes. Só que lá em Metrópolis, os membros da polícia trabalham arduamente para combater
as intermináveis ondas de parademônios. O Jimmy quase é morto por um parademônio, mas o super inspetor Turpin o salva. E é ele que tá cuidando da moral aí das tropas, dos policiais, sendo então a coragem em pessoa e liderando os ataques. A Lois também tá por ali, relatando tudo o que tá acontecendo, até que um enorme veículo parecido com um tanque chega na cidade, e em cima dele temos uma cena chocante. O Superman aparece preso e todo machucado, e todas as lutas cessam ao redor, e o Darkseid começa um discurso de subjugação ao povo da Terra. Aqui está o seu salvador, intimidado e subjugado. E assim, esse episódio aqui já valeria só por essa imagem aí. Ela é muito poderosa e impactante, né? Poxa, a gente vê ali o Superman todo rasgado, ferido, subjugado ali, preso, né? Até porque ele é um símbolo de esperança para a Terra. Então ali, de uma forma simbólica, o Darkseid ele tá destruindo a esperança da Terra, porque tá ali acabando com o símbolo de esperança do planeta. E quebrar esse símbolo de esperança então da Terra parece então ser aí o objetivo final do Darkseid. Todo mundo fica chocado e o Darkseid começa aquele papinho de que o povo da Terra deve obedecê-lo e que eles vão virar escravos e vão adorar isso, esse é o destino de todos, blá blá blá. É mostrado o discurso dele sendo transmitido e o mundo todo vendo isso. E quando o Darkseid termina, aí vem um verdadeiro herói desse episódio, Turpin, o herói do povo. Ele se opõe ao Darkseid e o povo ali perto começa a se inspirar no Turpin. Eles começam a jogar o que podem no Darkseid. E o Turpin, não só contente em xingar o Darkseid, ele sai na trocação com o parademônio. E aqui é impossível que pra quem tá assistindo aqui não torcer pelo Turpin, né? O cara peitou o Darkseid, saiu lá ofendendo verbalmente ali o Darkseid e também saiu na mão com o parademônio sem querer saber as consequências. É o Turpin aí, é o melhor de todos. O Superman fica falando que os humanos não vão obedecer ao tirano. E ainda não contente, o Turpin rouba essa arma do parademônio e joga naquela prisão do Super, conseguindo libertar o herói. O homem faz tudo. O Kalibak ataca o Superman, mas é facilmente derrotado. O Clark resolve ir atrás do Darkseid, mas antes que eles possam começar uma luta, de fato, vários tubos de explosão se abrem e soldados de Nova Gênesis chegam. Tem várias naves e também essa gigantona aqui. O Orion aparece e diz ao Darkseid que a Terra está agora sob a proteção do Pai Celestial e que qualquer ataque vindo do tirano será uma violação àquele tratado lá de guerra deles. E nesse momento aqui tem até um momento legal que é o Darkseid elogiando o filho dele, né? Mesmo eles sendo inimigos. E o vilão fala que ele não vai querer quebrar essa trégua aí que existe há centenas de anos. É muito bom vê-lo depois de todos esses anos, meu filho. E alguns podem dizer que é até meio decepcionante esse final aqui, porque não tem de fato uma grande luta do Superman com o Darkseid, achavam que talvez a história era sobre isso. E também outra crítica que dá pra fazer é que essa chegada aí dos soldados de Nova Gênesis exatamente nesse momento é meio que o momento Deus Ex Machina aí, dá pra dar uma criticada aí no roteiro. Mas a questão é que esse final aqui da segunda temporada do Superman série animada não era sobre os superpoderes, né, que o Superman tem, mas sim sobre os poderes de um homem comum. Isso porque o Darkseid começa a recuar depois de falar com seu filho. E o Turpin, agindo como de praxe, começa a zombar lá do tirano. Afirmando que toda a vitória tem o seu preço, o Darkseid dispara a sua sanção ômega no Turpin, matando-o. Então, desaparece pelo tubo de explosão. E todos ficam chocados. Superman, louco de dor, tenta ir atrás do vilão, mas não o alcança. E ainda abalado e com raiva, o Super começa a destruir o tanque do Darkseid. E é só isso que se ouve na cidade. E essa, sem dúvidas, aí é uma das mortes, um dos momentos mais tristes aí do universo da DC, né? Universo animado. A maneira como essa morte acontece, né? Você achando que vai ficar tudo bem ali, né? A cena tá se dirigindo para isso. E esse momento aí da morte do Turpin é algo que os criadores eles já tinham comentado que tinha que acontecer algo impactante, que o Darkseid ele tinha que ter essa ameaça e que ele tinha que fazer alguma vítima importante ali na história pra gente sentir esse peso. Em determinado momento, os criadores até pensaram nos pais ali do Superman. Mas aí, não, aí a Warner ali, quem era responsável pelo desenho, falou que não poderia. E bom, na verdade, esse impedimento acabou, na verdade, gerando uma linda homenagem ao personagem do Dan Turpin. Isso porque tem um contexto a mais aí em relação a esse personagem. Depois da raiva passar, o Super é consolado pelo Orion. Um funeral depois é realizado para o Turpin, onde todos em Metrópolis comparecem. E é todo mundo mesmo, até o Lex Luthor aparece triste aqui. E toda a fotografia da cena é belíssima. Esse plano do Super triste perto da lápide do Turpin é inesquecível.
O Super então coloca a mão na lápide do Turp, onde está escrito o maior herói da Terra, e ele diz: No final, o mundo não precisava realmente de um super-homem. Apenas de um bravo. E essa homenagem aí que confere um peso ainda maior em relação a esse personagem, né, a morte do Dan Turp nesse universo do Superman série animada, é que o visual ali do personagem do Dan Turp foi inspirado, assim, quase igual ao grande quadrinista, né, o Jack Kirby. E aí, pensando no roteiro desse episódio, no personagem que realmente ia morrer ali, os criadores resolveram então fazer essa homenagem, né, ao Jack Kirby, né, que tinha morrido alguns anos atrás já. E aí, quando você tem mais noção em relação dessa história, sobre quem que o personagem ele estava baseado ali, o peso emocional aí desse final ele só aumenta, né? Até porque depois nos créditos desse episódio tem essa dedicatória então ao Kirby. E assim então a gente termina, né, esse episódio final da segunda temporada do Superman série animada. E poxa, é um dos grandes finais aí de temporada e também de episódios emocionais que a gente viu nesses desenhos, em todo o universo da série animada aí da DC. Não só por essa homenagem ao Jack Kirby, mas todo o episódio ali, né? Essa invasão do Darkseid ali, de como ele vai orquestrando isso. O Superman em vários momentos ali se dedicando ao máximo dele. Mas claro que realmente o episódio ele se eleva muito em patamar. Nesse confronto final ali do realmente o Darkseid querendo acabar com a esperança da humanidade, subjugando o Superman. Mas a gente vendo ali que realmente a força da humanidade ali sempre prevalece. E quem acabou encaixando e fazendo essa moral ali foi esse personagem do Dan Turp aqui que eles homenagearam tão bem, né? E eu adorei realmente ter assistido esses episódios que eu não lembrava realmente o quão bom e também esses detalhes também de direção, também a fotografia ali no episódio final realmente com os céus todos vermelhos, ali a luta do Superman, tudo isso tá muito bem nesses episódios. Mas agora eu quero saber de vocês, né? Vocês choraram desse episódio? Pode comentar aqui, deixa aqui nos comentários que realmente é muito emocional, né? Não tem como não se emocionar com esse episódio final. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser apoiar ainda mais aqui o nosso canal, nós temos 2 projetos de financiamento coletivo. Um no Padrim e o outro no Seja Membro aqui no Clube de Canais do YouTube. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.